Fala meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, eu tô gravando esse vídeo no exato momento em que acabou o jogo do Brasil contra a Escócia. Graças a bom Deus ganhamos, né? Senão nem estaria gravando esse vídeo aqui. Não, mentira, eu estaria gravando, mas provavelmente não seria hoje. Eu ia estar tendo que remoer com muito ódio a derrota pra Escócia. Mas a gente, pra que vocês saibam, mesmo se a gente perdesse ou empatasse esse jogo, o Brasil já estava classificado. Seja como primeiro, segundo ou terceiro lugar. Era apenas isso que a gente deveria saber. Inclusive, passar aqui também para poder agradecer aos nossos irmãos do Haiti, que lutaram com muita força de vontade para conseguir esse primeiro lugar pra gente. Tentou muito ganhar de Marrocos, inclusive, mas Marrocos sinceramente, é quase que uma força da natureza. É muito complicado para poder bater Marrocos ou segurar Marrocos. Eles tentaram bastante. Tanto que a gente conseguiu essa classificação em primeiro lugar graças a eles. Pelo saldo de gols, eu acho que a gente ainda passava, a menos que eles fizessem mais 3 ou 4, não, 4 gols. Enfim, não minto, foda-se, não vou passar essa informação e eu também não vou dar uma olhada agora nos dados. E cara, foi uma partida, não posso dizer uma partida de almanaque, mas foi uma partida linda. Tanto coletivamente, ofensivamente, defensivamente, foi lindo de ver como o Brasil estava se prostrando em campo. E eu falei, a Escócia é um time muito físico, eles vão apostar nessa bola longa. E isso é algo que eu queria falar, porque na próxima partida a gente deve pegar a Holanda ou o Japão. Muito provavelmente a gente pega o Japão, porque eu não sei se o Japão vai conseguir fazer um saldo de gols em cima da Suécia, mas uma coisa que eu sei, o Japão vai passar a Suécia e a Holanda vai golear a Tunísia, isso é quase certo. Mas eu também não vou dar certeza nenhuma depois que eu vi no jogo de Haiti. E cara, eu tinha muito medo de pegar a Holanda, não porque eu acho que a Holanda é mais forte que a gente, muito pelo contrário. Eu já disse, eu acho o Brasil a melhor seleção que tem nessa Copa. Independente dos trancos e barrancos, eu sempre acreditei muito no trabalho do Ancelotti e eu consigo ver a evolução clara do Brasil a cada jogo. Então, meu medo não é a Holanda em si, o negócio é a estrutura, a alta estrutura dos jogadores da Holanda. Cara, a bola aérea da Holanda é insuportável. Mas se a gente não sofreu pra bola aérea da Escócia, que é tão insuportável quanto, eu acredito, cara, inclusive eu tenho que dizer, Alisson não serve. Sinceramente, Alisson Becker não serve. Não passou necessidade, não é feio, não jogou em time carioca, não jogou em time paulista, não tem afeição do povo brasileiro, então não serve. Sinceramente, é o que eu sempre digo, todo goleiro brasileiro é melhor do que o Alisson, até ter que provar que é melhor do que o Alisson. Nas últimas Copas, o Alisson não teve que fazer tantas defesas, porque o sistema defensivo estava muito bem prostrado. E agora, mesmo com o sistema defensivo muito bem prostrado, eu achei uma partida ótima por parte do Gabriel Magalhães e do Marquinhos, muito boa mesmo. Alisson fez ótimas defesas milagrosas, sinceramente. Aquele segundo cabeceio em que ele pega a bola bem no cantinho, inclusive foi o cabeceio do McTominay, que é o único jogador que eu tinha medo da Escócia. Cara, lindo, lindo. Eu sempre disse, o Alisson é um goleiraço. Pra quem discorda, com todo respeito, você é burro. Você não entende nada sobre o esporte. O Alisson é um absurdo. O Alisson sempre foi um absurdo. O Alisson ele é tido como um dos melhores jogadores da história da Premier League. Não é à toa. Cara, a Premier League teve o Courtois, do Chelsea, Van der Sar, Peter Cech. E o Alisson tá lá, sendo comparado com esses caras. E pra muitos torcedores, não só do Liverpool, o Alisson é o melhor. Não é à toa, gente. O Alisson é um absurdo. Porra, você vai ver os gols que o cara tomou. Ou a bola resvala na defesa, ou é uma bola indefensável. Beleza, a gente pode colocar aquelas cavadinhas em que ele sai errado. Foi uma cavadinha que ele tomou que saiu errado. Mas, cara... Enfim. Partida muito, muito boa por parte do Brasil. E o jogador em destaque que eu tenho que elogiar é o Ryan. Eu disse que eu preferiria o Luiz Henrique como titular, muito por parte do Luiz Henrique em quebrar essa linha de defesa da Escócia, que eu achei que ia vir, inclusive veio bem fechada. O Brasil estava conseguindo isso com passes rápidos ou com lançamentos. Cara, o Ryan parecia um touro. Sinceramente, o Ryan parecia um touro com muita fome, muito ódio. Isso é lindo de ver, essa força de vontade do jogador de vestir a camisa da seleção brasileira. Cara, e foi um pecado, mas um pecado ridículo ele não ter saído com aquele gol.
Cara, a jogada inteira foi linda, a roubada de bola, o passe do Matheus Cunha pro Vinícius Júnior, a devolvida do Vinícius Júnior de letra pro Paquetá, o lançamento do Paquetá, que inclusive eu tenho que falar sobre o Paquetá depois, o lançamento do Paquetá, o domínio do Ryan já dando chapéu em cima do defensor. Cara, se ele consegue fazer esse gol, eu tenho toda a certeza, ia ser o gol mais bonito da Copa. Eu tenho certeza absoluta disso. Linda, a jogada inteira era linda. Mas os deuses do futebol não queriam que o menino tivesse essa soberba de conseguir fazer o gol em seu primeiro jogo como titular na Copa do Mundo. Fazer o quê? Infelizmente acontece. Tanto ele quanto o Endrick ainda não fizeram o seu primeiro gol. Veremos. Até porque eu tenho certeza que o Ryan vai vir como titular no jogo contra a Holanda ou o Japão. E cara, vamos novamente fazer aquela linha do tempo, né? Já falei muito bem do Alisson. Não falei tanto dos defensores, então vou começar a partir desse ponto. Cara, eu achei uma partida bem segura por parte dos defensores, mas eu não posso omitir a Copa do Douglas Santos. Cara, sinceramente, aos 45 do segundo tempo, a gente achou o nosso novo Roberto Carlos, sendo bem sincero. Na real, eu não espero que seja o Roberto Carlos. Tem todo aquele lance com a França e tudo mais, mas enfim. Cara, as partidas, a Copa do Douglas Santos é um absurdo. Eu sempre digo, pra mim ele é o melhor jogador do sistema defensivo do Brasil. E cara, ele se apresentando muito bem na frente, porque a gente não tá tendo mais isso com o lado direito. O Danilo, inclusive, tá ele não consegue correr tanto na bola, mas o Danilo também está muito bem. Correu muito perigo, mas muito perigo com aquela segunda falta dele. Era pra ter sido um segundo amarelo, o árbitro aliviou. Inclusive, reclamei muito desse árbitro. Aquela marcação em cima do Vinícius Júnior não faz sentido algum. É um esporte de contato, não faz sentido você pegar aquele lance em câmera lenta. Tanto que a intenção, ele nem dá aquele trançapé, ele não bota o pé à frente. O jogador da Escócia chuta o pé do Vinícius Júnior. Se o Vinícius, inclusive o Vinícius Júnior é segurado depois pelo jogador da Escócia. Ele consegue aquele gol na marra. E ainda assim, anulado. Ridículo, sinceramente. Eu acho que nenhum profissional sério levaria aquilo ali em conta. Mas depois ele tentou desroubar a gente, dar uma de Robin Hood, aliviando pro lado do Danilo. Porque o Danilo muito provavelmente deveria ter sido expulso naquele lance. E cara, é uma partida muito boa por parte do Danilo, muito boa por parte do Gabriel Magalhães, muito boa por parte do Marquinhos e do Douglas Santos. Cara, no meio campo, de verdade, não tendo o que reclamar do Casemiro nessa partida. Eu sei que muita gente vai comentar, mas pra melhorar a seleção, só tirar o Casemiro de campo. Cara, o Casemiro jogou, não vou falar perfeitamente, mas foi um jogo muito seguro do Casemiro. Tava cortando bem as bolas, tava correndo bastante, tava dando bons passes. O Lucas Paquetá, novamente, eu não sei o que acontece com o início de jogo do Lucas Paquetá, mas o Lucas Paquetá ele demora a engrenar no jogo. Depois que ele engrena, ele melhora bastante, porque ele é um jogador com bastante recurso. Mas esse início do Paquetá me irrita um pouco, porque são todas as partidas que começa o jogo e eu começo falando: porra, Paquetá. Porra, Paquetá. Toda hora, cara, me irrita um pouco. Todos os 3 jogos do Brasil começou fazendo isso. E não é uma perseguição ao jogador, muito pelo contrário. Eu queria ele na seleção porque a gente precisava desse meio de criação. E o Paquetá ele tem muito recurso. Mas me irrita muito esse início de jogo dele. E cara, o Bruno Guimarães, ele foi meio que o contrário do Paquetá. Ele começou o jogo bem, mas na reta final ele tava morto. Acho morto em campo. Cara, o Bruno Guimarães, vocês olharem o mapa de calor dele, inclusive vou abrir aqui o mapa de calor. Não vou colocar na tela, até porque eu estou com preguiça, estou com sono absurdo. Tá ligado? Mas o Bruno Guimarães, cara, o Bruno Guimarães foi de jogar como um ponta direita, espetado, pra pisar na área pelo meio, pra pisar na nossa área. Ele correu o jogo inteiro, mas o jogo inteiro mesmo, sabe? O Bruno Guimarães, ele não parava em campo. Então é de se entender que no final do segundo tempo o Bruno Guimarães já tá morto. E inclusive foi uma reclamação que eu fiz sobre o fato de deixar o Bruno Guimarães para poder fazer esse meio campo, para fazer essa segunda volância e colocar o Neymar em campo. Mas eu vou entrar isso mais a fundo logo em seguida. Ótima partida do Bruno Guimarães. Cara, nossa, que cruzamento lindo pro Vinícius Júnior. As 2 assistências do Bruno Guimarães são assistências lindas. Pra mim, o melhor jogador do meio campo, disparado. Por mais que ele tenha morrido em campo, depois ele tava errando muita coisa porque ele não conseguia se aguentar em pé. Mas ele tava ajudando muito, tanto defensivamente quanto ofensivamente. E chegando no ataque, Matheus Cunha novamente, recuando muito mais pra poder fazer essa criação. Muito bem nesse papel, tá ligado? Muito bem mesmo, consegue aquele gol com assistência linda do Bruno Guimarães. Basicamente o gol é do Bruno Guimarães, mas ele finaliza muito bem, em uma posição que não era tão fácil, pra ser bem sincero. Cara, o Ryan
partidaça do Ryan, ele merecia ter saído com gol e mais assistências, sinceramente. Aquele gol que ele, no caso, o gol do Vinícius Júnior, em que ele dá assistência simplesmente por pura pressão, me assemelha muito com a pressão do Igor Thiago naquele amistoso. Mas, sério, lindo de se ver, muita entrega física e, obviamente, ele saiu morto de campo porque ele correu o campo inteiro. E não podemos omitir, certo? Vinícius Júnior, época de Copa, quem acompanha o canal sabe que eu falo desde os vídeos da convocação o quanto eu gosto do Vinícius Júnior em época de Copa e enquanto eu acreditava nele como um Carlo Ancelotti. Cara, novamente, o Vinícius Júnior, ele é um jogador de tentativa e erro. Ele vai tentar muitas vezes, uma hora ele vai te entregar um golaço, uma hora ele vai te entregar uma jogadaça, uma puta assistência, e algumas horas ele vai errar as coisas mais feias que Deus já proferiu. Tem muitos momentos em que o Vinícius Júnior segura muita bola e isso me preocupa um pouco. Não tanto porque a gente tá com um setor defensivo muito bom, então a gente não tá sofrendo tantos contra-ataques. Mas é algo que inclusive a gente sofreu bastante com o Lucas Paquetá. Mas não tenho do que reclamar. Jogo muito bom por parte do Vinícius Júnior. Eu queria muito que ele tivesse saído com o hat-trick. Ele ia assumir a liderança junto com o Messi na artilharia da Copa no momento. E ele merece isso, sinceramente. Eu ainda acredito que ele vai ser o artilheiro dessa Copa. A gente vai ganhar essa Copa e ele vai ser o artilheiro. Não sei quem vai ser o jogo da revelação, sendo bem sincero. Mas no momento, a revelação do Brasil tá sendo... Eu não sei se o Douglas Santos conta como revelação, que é a primeira Copa dele, então deveria contar, certo? Mas se não contar, é o Ryan, sendo bem sincero. E, cara, os jogadores que entraram logo em seguida, eu tenho que comentar. O Fabinho entrou muito bem. Obviamente, o Fabinho fez aquela falta. Muita gente falou, não precisa, tá ganhando de 3-0. Eu gosto disso. O cartão vai zerar. Você não apresenta tanto perigo. E, cara, o Fabinho, ele é aquele jogador poucas ideias, sendo bem sincero. Não sei o que, tesoura. Tesoura. E eu gosto disso. O Casemiro, ele traz muita segurança nessa questão. Eu acho que se o Fabinho estivesse no lugar do Fred naquele jogo, inclusive isso não é uma crítica ao jogador Fred, muito pelo contrário, eu gosto muito do Fred, mas se o Fabinho estivesse naquele jogo a gente não teria sofrido o que a gente sofreu. Enfim, Gabriel Martinelli, cara, eu achei que o Gabriel Martinelli entrou bem, mas falta uma fome por parte do Gabriel Martinelli. O Gabriel Martinelli, ele é um operário da bola, mas ele tá deixando levar muito por esse lado de ser um operário. Na bola em que eu não lembro quem é que cruza. É o Danilo, lembrei. Na jogadaça que o Brasil consegue naquele contra-ataque. Lindo, de verdade. O Brasil construiu muito bem aquele contra-ataque. Um ótimo passe por parte do Danilo. E o Martinelli deixa passar porque ele acredita que o Vinícius Júnior vai conseguir receber no segundo pau. O Vinícius Júnior até recebe, só que ele não consegue chutar e fica travado. Cara, com todo respeito, se é qualquer outro jogador ali que quer ter esse protagonista, vai chutar na primeira chance. E ele tinha aquela chance, tava bem aberto. Aquele gol podia ser muito bem dele. Ele deu uma paçocada depois, no final do jogo, fez a falta, assim como o Fabinho tinha feito. Mas já do Gabriel Martinelli foi um pouquinho mais perto da área, o que é um negócio perigoso. Ele não pode perder a concentração, mas no mais eu não achei uma partida ruim por parte do Gabriel Martinelli. Mas também não achei a melhor partida dele. Vou pular o homem daqui. O Alexandro, eu não achei que entrou tão bem, mas é porque ele tá entrando no lugar do Douglas Santos, que no momento é o melhor defensor da Copa. Melhor lateral da Copa, pra ser bem sincero. Eu não vejo laterais tão bem quanto o Douglas Santos no momento. E eu não vou reclamar, sinceramente. Eu não achei que ele entrou tão bem quanto o Douglas Santos, ele também não entrou mal, sabe? Meio não fede, não cheira. Eu achei que iam entrar no lugar do Danilo, que já tinha um cartão amarelo. Eu sei que se o Douglas Santos tomasse outro cartão amarelo, ele ficava suspenso no próximo jogo. Então, provavelmente foi por conta disso. Mas o Danilo, novamente, ele tava morto. Morto. Estão exigindo muito do idoso Danilo, que tá fazendo uma ótima Copa, diga-se de passagem. O Endrick, né, que eu não achei que ele ia entrar. Eu achei que se ele fosse entrar, ele ia entrar no lugar do Matheus Cunha. Mas aí o Neymar entrou no lugar do Matheus Cunha e ele entrou no lugar do Ryan. Quando ele entrou no lugar do Ryan, eu achei que ele ia entrar no lugar do Vinícius Júnior. Mas já até entendi. Ele não quis colocar o Endrick centralizado, ele quis colocar o Endrick de ponta direita. Igual ele tava jogando no Lyon. Entrou bem, sendo bem sincero, não teve nenhuma chance clara de gol, coitado. Perdeu o domínio uma vez, numa jogada que ele conseguiu criar. Mas acontece, sendo bem sincero. E eu fiquei com muito medo mesmo na entrada dele na nossa área, em que ele rouba a bola. Eu não lembro se é do Tierney ou do Hendricks. Acho que foi do Tierney. Muito medo mesmo. Aquilo ali poderia muito bem ter sido um pênalti, mas ele conseguiu
pegar a bola bem, iniciou um contra-ataque, mas não tinha nenhum jogador na frente. Novamente, um time muito adulto, não dando todo o espaço possível e se fechando quando é necessário. E, cara, o Neymar, já adianto logo, eu não teria entrado com o Neymar nesse jogo. Até porque se você quer ter o Neymar 100% para algum jogo importante, eu entendo que ele precisa de ritmo de jogo. Mas eu não acho que a Escócia seja o melhor dos times. A sorte é que a Escócia estava tirando um pouco do pé em cima dele. Porque se a Escócia tivesse colocado a mesma intensidade que estava colocando em cima do Lucas Paquetá ou do Vinícius Júnior, era perigoso. Mas muito perigoso mesmo. Não acho que o Neymar entrou mal. O Neymar ele não consegue entregar jogadas rápidas. Mas o passe dele ainda continua muito bem. A pontaria dele também continua muito bem. Então, se o Neymar tiver a possibilidade de conseguir receber bola em espaço, com pouquíssimo que seja espaço, para ele poder ou finalizar ou poder achar um passe, o Neymar ele é um ótimo jogador ainda. Sinceramente. Mas eu achei que o time ficou um pouco desconexo no último terço. Parecia que muitos queriam dar assistência pro Neymar ou assistência pro Vinícius Júnior. Ninguém queria mais, sabe, fazer o gol naquele último terço. E ficou um pouco confuso conforme ficou a marcação, porque o Neymar ele volta para poder fazer essa criação no lugar do Matheus Cunha, mas o Neymar ele não marca assim como o Matheus Cunha marca. Tanto que o Gabriel Martinelli entrou para poder fazer essa posição de poder marcar, tanto pro Neymar quanto pro Vinícius Júnior. Só que aí ficava faltando alguns números na parte da frente. Mas o Gabriel Martinelli tava correndo bastante para esses dois lados. Enfim, uma infortunidade, tá certo? Eu tenho quase certeza que isso tá errado. Mas uma tristeza que a esquerda do Vinícius Júnior seja mais para subir no ônibus, de ele não ter conseguido girar e dar aquele passe no contra-ataque do Brasil e ter tentado dar de 3 dedos. Bateu direto no jogador da Escócia. Porque, cara, era uma jogada muito simples pra gente. Mas no final de tudo saímos com 3 gols. Poderíamos ter saído com 6, 7 gols, sendo bem sincero. Isso mostra uma grande evolução por parte do esquema tático em como o Brasil e a confiança também. Se a gente tá errando, quer dizer que a gente tá criando. Isso é uma coisa boa. E que continuemos criando bastante. Porque a Copa do Mundo não acaba, muito pelo contrário, ela acaba de começar. E agora vão vir as partidas mais difíceis. Enquanto a Argentina tá no parquinho, o playground dela lá, e vai poder pegar, tá pegando Argélia, Jordânia, e nas próximas partidas pega Nova Zelândia. Cara, é muito bom ser favorecido pela FIFA, não é, Messi? Mas é isso mesmo, tá ligado? Se a gente quer ganhar, a gente tem que pegar os piores e os melhores. E a gente vai pegar os melhores, sendo bem sincero. E vamos pra ser campeão. Gostei muito do jogo do Brasil. O ponto que eu tenho que destacar aqui é o Ancelotti. Eu falei pra vocês que ele ter saído muito puto do primeiro jogo era um ótimo indício, e foi um ótimo indício. O Brasil melhora muito a cada jogo que entra em campo. E é só esperar melhoras, sendo bem sincero. Muitas melhoras mesmo. Todos os jogadores melhoraram. Todos mesmo. De verdade. E isso é lindo de ver. Gosto de ver essa confiança. Eu acredito que ele tem um ótimo papel nisso. A gente tá se prostrando muito bem na marcação, mas muito bem mesmo. E, cara, esperar um ótimo jogo, tanto contra a Holanda ou contra o Japão. Eu vou ficar esperando pra poder ver. Estou torcendo pra gente não pegar o Japão, porque eu gosto muito do Japão. Espero que a gente pegue a Holanda. E depois a gente que se vire lá na frente, ou eles que se virem lá na frente. Mas estamos indo pra ser campeão. Acredito que não tenha mais nada que eu preciso falar. Eu tô pensando se existe mais alguma jogada em que ficou em evidência pra eu poder comentar mais a fundo. Mas eu acredito que não. Eu comentei tudo o que eu precisava comentar. Comentei sobre o Bruno Guimarães, comentei sobre as jogadas do Vinícius Júnior. Sim, o Vinícius Júnior perdeu 3 ou 4 gols, mas como eu falei, jogador de tentativa e erro. Mas é um ótimo jogador de tentativa e erro. Muito provavelmente o melhor do mundo em tentativa e erro. Depois dele vem o Mbappé. Porque o Mbappé ele chuta 10 bolas por jogo. Então é óbvio que ele vai ter muitos gols. Cara, no mais é isso. Gostei muito do corpo que se criou com a seleção com o Raya em campo. Espero continuar vendo essa seleção com o Raya em campo. Gostei muito. Só fico muito triste pelo Luiz Henrique, porque agora ele caiu muito na fila sobre quem deve entrar em campo. Eu acredito que tem a chance do Luiz Henrique entrar, se for o jogo contra o Japão, porque, novamente, ele é muito bom para poder quebrar essa linha de marcação. E o Japão é um time que marca muito, mas muito firme. Então é ver como vai ser. Mas o time titular do Brasil é um absurdo. É isso, rapaziada. Muito obrigado se você ficou até aqui, tá ligado? Se você gostou do vídeo,
curte, compartilha, se inscreva, né? Eu sempre esqueço de falar a parte de se inscrever. Gente, eu não sou youtuber, de verdade. Eu sou um estudante de jornalismo. No mais é isso, rapaziada. Muito obrigado se você ficou até aqui. E até a próxima. Vai, Brasil!